Vislumbres da Graça, valorizando o Evangelho na rotina do lar, por Gloria Furman, capítulo 4. Cristo em você, a esperança da glória. É tentador ver a vida cotidiana como um mero ciclo monótono de fazer as camas só para deitar nelas novamente. Até mesmo o pregador no livro de Eclesiastes lamentou a monotonia do dia a dia. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículos 2, 3, 8 e 9. Quando as coisas de Deus no mundo significam tão pouco para nós, estamos funcionalmente sem esperanças. Quando tudo é vaidade, nada faz sentido ou nos traz alegria. O fato de que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre parece irrelevante. Nada muda nunca, resmungamos. A louça vai sempre reaparecer na pia e o monte lavanderia sempre entrará em erupção em mesclas de algodão. Tudo é vaidade. Recentemente recebemos nossos amigos dos Estados Unidos para uma semana de férias aqui em Dubai. Meu marido, que é um guia de turismo consumado, adora mostrar nossa cidade. Em uma ocasião, nossas famílias foram para um aquário e almoçaram em um restaurante que tem a aparência de uma selva. O restaurante é decorado com árvores, o teto é coberto de videiras e há animais selvagens animatrônicos escondidos em cada canto. A cada 10 minutos ou mais, durante a nossa refeição, fomos entretidos por um show de luzes e sons conforme os animais ganhavam vida. Tigres rugindo, elefantes trombeteando e gorilas berrando. Estátuas iluminaram-se e moveram-se, e às vezes o show imitava uma tempestade. As crianças ficaram maravilhadas e nós, crianças grandes, curtimos observar as reações das crianças. No entanto, a coisa mais interessante sobre o nosso almoço não foi o show da selva, mas sim a família sentada à mesa ao lado da nossa. Uma mãe, um pai e uma criança em idade pré-escolar. Eles não estavam desfrutando do ambiente do restaurante. A criança estava assistindo desenhos animados em um aparelho de DVD portátil, enquanto a mãe enfiava macarrão em sua boca com uma colher. O pai estava entretido com um jornal. Aconteceu o show de relâmpagos e, ao invés de tremer de emoção com todas as outras crianças no restaurante, o menino pediu para que sua mãe lhe oferecesse outro desenho animado. Poucos minutos depois, o macaco animado, que pendia a alguns metros acima da mesa em que eles estavam, começou a balançar em uma videira e a gritar de maneira como os macacos fazem. Em vez de gritar de alegria, o garoto exigiu um desenho animado diferente do que ela havia acabado de escolher. Mais tarde, em um momento de reflexão filosófica, meu marido e eu conversamos sobre como não somos muito diferentes daquele garotinho. Às vezes, até mesmo as coisas mais interessantes não trazem nenhum alívio para a monotonia do cotidiano. Revolver-se é a palavra que vem à mente. Tudo é vaidade quando você está se revolvendo em tédio. Talvez essa cena do restaurante temático também lembre a sua vida espiritual. Sua alma está tão cansada correndo numa feroz corrida espiritual que nada mais lhe traz alegria. Em especial, as coisas que você faz em sua casa todos os dias. Você pode ser apática em relação ao seu trabalho em casa ou até se ressentir dele. Nenhum testemunho de graça é realmente tedioso.
Às vezes, quando ouço as pessoas compartilhando seus testemunhos de como chegaram a crer em Cristo, elas dão este aviso: Ah, meu testemunho não é nada interessante. Em seguida, falam sobre como acreditam em Deus por tanto tempo quanto elas podem se lembrar, ou eram parte de uma igreja durante a infância e cresceram confiando em Jesus, ou testemunham a misericordiosa providência de Deus no fato de nunca terem caído em qualquer pecado escandaloso, divisor de famílias, destruidor de relacionamentos ou violador de regras. Neste momento, repetem seu aviso como uma conclusão. Minha história é bem normal e desinteressante, mas a Bíblia discorda disso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. E a vós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Ser libertada das garras de Satanás, do pecado e da morte está muito além do comum ou do desinteressante. Ter seus pecados perdoados e ser resgatada e vivificada é estarrecedor. A ideia de que o testemunho de alguém sobre a salvação comprada com sangue pode ser desinteressante ou comum é uma difamação da obra de Cristo. Seu testemunho pode ter ocorrido na mais comum das circunstâncias, mas, nos bastidores, uma batalha espiritual estava ocorrendo. O Espírito Santo de Deus removeu as escamas dos seus olhos espiritualmente cegos, despertou sua alma para a luz brilhante do Evangelho em face de Jesus Cristo e soprou em sua alma sem vida. Deus a resgatou do domínio das trevas, por mais dourada, comum ou inocente que parecesse, e ele a transferiu para o reino de seu amado Filho. Nenhum testemunho que envolve o Filho de Deus suportando seus pecados na cruz, com o intuito de trazer você para Deus, pode ser ordinário ou desinteressante. É uma história épica de nascimento, uma história de renascimento. A manhã em que minha segunda filha, Nora, nasceu, começou como qualquer outra manhã. Rolei-me, imensa, para o lado e desliguei o despertador. Em seguida, as dores do parto começaram antes mesmo que eu me sentasse. Administrei as contrações sozinha por um tempo, então acordei meu marido, minha filha mais velha e minha amiga Amber, que estava hospedada em casa. Eu disse: hora de ir. Em torno de 1 hora depois de chegarmos ao hospital, Nora nasceu. Embora os detalhes não sejam dramáticos por si mesmos, Nora é a coroa gloriosa dessa história. O fato de ela ter nascido é o que torna essa história especial e qualquer outra coisa menos comum. O milagre de nascer novamente em Cristo Jesus é uma história de nascimento que é tudo menos banal. Nunca se canse de ouvir sobre a graça de Deus escolhendo lhe dar a vida eterna. Maravilhe-se com a magnitude da misericórdia de Deus para salvar os pecadores. Valorize a disposição do Filho de Deus para morrer em seu nome, com o objetivo de que você pudesse nascer de novo pela fé. Alegre-se com o fato de que o Espírito Santo de Deus agora habita em você. Como o seu testemunho pode ser blasé? A soberania de Deus e a graça imerecida tornam sua história especial e nada comum. Não perca o que lhe foi confiado. Mesmo que a minha vida esteja escondida em Cristo com Deus, sei em primeira mão que sou demasiadamente propensa ao desânimo. Minha sensibilidade ao Espírito Santo é extinta pelo meu pecado.
Minha alegria no Senhor pode ser desviada pela dor. Minha admiração ao caráter de Deus pode ser iludida pela apatia. Quando fora de controle, esses sentimentos e tendências diluem minha esperança, enganam o meu coração e desencorajam a minha fé. Ao me lembrar da esperança da glória que tenho em Cristo, tenho de combater as mentiras que me são apresentadas todos os dias. Ainda esta tarde, estava pensando sobre um conflito entre duas partes que meu marido e eu estamos ajudando a resolver. Quanto mais pensava sobre isso, mais me tornava cética. Contudo, apenas 1 hora antes havia me regozijado sobre a forma como as circunstâncias pareciam ideais para que o conflito fosse resolvido muito em breve. O que mudou? Eu perdi de vista o Evangelho. Perdemos o Evangelho de vista com facilidade. É por isso que o conselho de Paulo a Timóteo é crítico à nossa saúde espiritual. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que habita em nós permite-nos guardar o bom depósito que é o Evangelho. Podemos guardá-lo lembrando-o, estudando-o e falando sobre ele e o aplicando. Nós precisamos ver Deus. A razão para guardar o Evangelho e aplicá-lo é a mesma. O Evangelho é o meio pelo qual nós podemos contemplar a glória de Deus. A lei, no entanto, perfeita e boa, não pode nos dar visão sem obstáculos para a sala do trono do Altíssimo, porque não podemos obedecê-la perfeitamente. O problema não é com a lei, o problema é com a gente. Depois que Deus disse a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor falou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quando Moisés desceu do monte Sinai com os 10 mandamentos, seu rosto resplandecia com a glória do Senhor e os israelitas ficaram aterrorizados. Por isso, ele cobriu o rosto com um véu. Paulo explica como podemos contemplar a glória do Senhor por causa do Evangelho. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A simples visão de Cristo em sua glória é transformadora. Quando o Espírito Santo de Deus nos revela a glória divina na face de Cristo, somos transformadas. Não há necessidade de cobrir com véu nossos rostos, porque estamos em Cristo e Ele nos deu a acuidade espiritual de que precisamos a fim de contemplarmos a glória do Senhor. Nesta contemplação do Senhor, encontramos a maior alegria que se possa imaginar e a glória suprema que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Contemple seu Deus, é o mandamento mais amável que poderíamos receber do Senhor. Ele é lindo além de nossa capacidade humana de descrever. Apesar disso, de forma exuberante, ele instrui o seu povo a declarar sua glória. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. A razão, contemple seu Deus, é a boa nova que Jesus Cristo tornou possível, vermos Deus e vivermos. Sem sua mediação em nosso nome, não poderíamos ver Deus e viver. Em Cristo, podemos ver Deus e viver para sempre.
Trabalho para estudar Cristo. É por isso que Richard Sibbes recomendou que devemos nos esforçar para estudar Cristo. Estudamos Cristo porque somos salvas com o propósito de sermos transformadas em Sua imagem e em nossa contemplação, o trabalho de transformação ocorre. Se é assim que nós somos transformados na imagem do segundo Adão, Jesus Cristo, então vamos trabalhar cada dia mais e mais para estudar a Cristo, para que, contemplando-o, possamos ser transformados em Sua semelhança. A visão de Cristo é uma visão transformadora. Estudamos Cristo porque, como estamos sendo transformadas em Sua imagem, gostaríamos de reconhecê-lo quando o virmos no espelho e depois, quando o encontrarmos face a face, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço-o em parte, então conhecereis como também sou conhecido. 1 Coríntios 13 e 12. Nossos queridos amigos adotaram todos os seus 5 filhos e todas as 5 crianças são de uma etnia diferente da dos seus pais. Seus filhos não são uma combinação de seu DNA físico, mas eles se parecem com seus pais? Pode apostar que sim. Pegue um de seus filhos, por exemplo. Assim como sua mãe, ele tem sérios problemas com qualquer injustiça que ele venha perceber. Aos 7 anos, ele disse que se fosse o presidente de sua classe, daria mais descanso para o zelador que trabalha muito duro. E assim como seu pai, se este se irrita com algo, em seu humor ele não tarda em irar-se. Herdamos traços do caráter e aprendemos comportamentos a partir de nossos pais. O tempo todo me pego dizendo coisas que meus pais sempre diziam. Aprendi como expor minhas expectativas com minha mãe e meu pai. Quando minhas irmãs e eu éramos pequenas e minha mãe nos levava a algum lugar, nós tínhamos uma conversa estimulante no carro. Minha mãe se virava para nós no banco de trás e anunciava: "Agora, eu quero que vocês 3 se comportem como as pequenas damas que eu sei que vocês são." Dependendo do dia, os padrões do meu pai pareciam mais razoáveis. Vamos todos tentar agir como humanos. Para algumas pessoas, o comentário "você é igual à sua mãe ou pai" é suficiente para começar uma briga. Para um cristão, o maior testemunho da graça de Deus em nossas vidas é a observação: você é igual ao seu pai. Ser conforme a imagem de Cristo é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós recebemos a graça de Deus ativamente. Ser conforme à imagem de Cristo não é uma atividade inteiramente passiva, como a recepção de um conjunto de genes pela concepção ou do nome da família de alguém pela adoção. Enquanto a salvação é iniciada por Deus, não somos recipientes passivos de sua graça. Jonathan Edwards chamou essa graça de eficaz porque ela fala de sua eficácia e capacidade de realizar os propósitos de Deus em nossas vidas. Esta graça eficaz implica um trabalho de nossa parte, como Edwards a descreve. Na graça eficaz, não somos meramente passivos, nem Deus faz um pouco e nós fazemos o resto, mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Deus produz tudo e nós agimos em tudo. Somos, em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Essa mudança é 100% iniciada por Deus, 100% dependente da obra de Cristo e 100% administrada pelo Espírito Santo. A graça eficaz de Deus pode ser descrita nos termos das diferentes formas que você coloca pijamas em um bebê. Meu filho prefere correr pelado depois de tomar banho. Ele até tenta escalar para fora da banheira antes de todo mundo estar ensaboado e enxaguado, a fim de aumentar suas chances de conseguir correr nu como veio ao mundo. Tudo são diversões e jogos,
até que um bebê nu tem um acidente no tapete. Então, rapidamente o persigo para colocá-lo em sua fralda. Algumas noites ele foge gritando e se esconde sob a mesa e atrás de cadeiras, tentando evitar o inevitável. Algumas noites, calmamente se deita na cama, enquanto coloco sua fralda e pode até vir a esticar as pernas para dentro do pijama que seguro. De qualquer maneira, quando tenho que lutar para colocar suas roupas, ou quando pacificamente ele se submete ao trabalho que estou fazendo, aquele bebê nunca foi para a cama sem fralda e pijamas. Deveríamos amar nos submeter à graça eficaz de Deus, pois Ele se propôs a fazer-nos mais semelhantes a Cristo. Contudo, às vezes, somos como um bebê nu se escondendo atrás do sofá, relutante em ficar quieto e permitir, com gratidão, que Deus trabalhe em nossos corações e nos prepare para o que Ele reservou. O nosso crescimento em santidade é iniciado e produzido por Deus e devemos persegui-lo ativamente. A Bíblia usa algumas descrições físicas que carregam o sentido de nossa participação na graça. Nós andamos em amor, corremos e combatemos o bom combate da fé. Você compreende a ideia de que crescer na graça é trabalho suado, duro. Deus trabalha em nós conforme desenvolvemos nossa própria salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Esse tipo de graça nos liberta para amar a Deus. Porque Cristo adquiriu a salvação por nós, podemos orar como fez Agostinho. Dá-me a graça de fazer o que o Senhor comanda e manda-me fazer o que quiser. Quando seus comandos são obedecidos, é do Senhor que recebemos o poder para obedecê-los. A perspectiva correta da eternidade. Acho que todas nós podemos nos animar com o potencial da graça em nossas vidas a fim de nos fazer crescer, nos transformar e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Nosso problema talvez seja que as alternativas para crescer na graça são, às vezes, mais atraentes do que o trabalho duro, o constrangimento e até mesmo o sofrimento em buscar a santidade. Somos pecaminosas, tendemos em direção à apatia no que concerne à santidade. Fazemos escolhas diferentes e nessas milhares de pequenas escolhas é formado o nosso caráter. Você é uma daquelas que escolhe trabalho duro, dificuldade e dor pelo bem do crescimento em Cristo? Ou é aquela que prefere a estagnação espiritual e faz as escolhas de acordo com isso? Ter uma perspectiva que leva em conta a eternidade ajuda quando vamos tomar decisões. Por exemplo, se você usa óculos ou lentes de contato, não é uma boa ideia maquiar-se sem eles. Sua percepção de profundidade é distorcida e você não consegue ver os detalhes ou o panorama geral de seu rosto. A pior coisa que poderia acontecer se você se maquiasse sem óculos é acertar sua bochecha com um pincel de máscara para cílios ou usar lápis delineador para olhos em seus lábios. Esses tipos de erros são engraçados e até embaraçosos. Em contrapartida, e se você pegar por engano o removedor de esmaltes quando estava buscando o removedor de maquiagem para os olhos? Poderá acabar na sala de espera do consultório médico com muita dor. Esse tipo de erro é mais doloroso do que embaraçoso. E se você precisa de lentes corretivas para dirigir e deixar de usá-las durante a condução? Estaria descumprindo a lei. As consequências poderiam ser mortais se você se envolvesse em um acidente de carro. O resultado para um erro como esse
é muito mais grave e devastador. Fazer coisas que requerem visão precisa pode ter resultados terríveis se você deixar de utilizar a assistência necessária. É assim também com as decisões que tomamos todos os dias em relação ao nosso crescimento em santidade. Quando a nossa perspectiva dessa vida é míope, passamos a acreditar que o que está à nossa frente é tudo o que existe. Resistimos em fazer as coisas difíceis inerentes a andar em amor. Desprezamos o trabalho duro que nos leva a disputar a corrida. Evitamos a dor que resulta da luta pela nossa fé, optando por não lutar. Somos como aquele garotinho no restaurante temático que estava cercado por coisas maravilhosas projetadas para agradá-lo. Porém, por falta de uma metáfora melhor, ele já estava saturado. Não havia espaço em sua imaginação, porque talvez ela estivesse entorpecida, encolhida e decepcionada. Todos os dias temos oportunidades para nos alegrar em Deus. Estamos cercadas pelas circunstâncias que Ele determinou para a nossa santificação. A graça de Deus para nós, em Cristo, nos dá a segurança para segui-lo por onde Ele nos guiar, mesmo que seja para o constrangimento, para o trabalho duro e ou para a dor. Todos os dias, porém, ignoramos os instrumentos que Deus usaria em nossas vidas para nos tornar santos. Se não os estamos ignorando, então podemos adorá-lo como deuses em seu lugar. A graça triunfante de Deus na obra de Cristo na cruz nos assegura disto. Quando a nossa esperança está na glória de Deus, para nós e para os outros, nossa vida no lar pode ser tudo menos monótona, insignificante e decepcionante. Essa conclusão parece elevada, hiperespiritual e esmurfal, mas suas implicações são difundidas em nossas vidas cotidianas de maneira muito mais abundante do que você pode imaginar. É sobre isso que o resto deste livro trata.